Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobroscast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sobre Curioso, e com Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma. Hoje com uma pessoa muito especial. A gente brinca que a gente começa a conversar com as pessoas da nossa comunidade e a gente cria uma intimidade, como se a gente já conhecesse há anos. E essa é uma pessoa muito especial, assim, o Zuriel que vai apresentar. Mas eu fico muito feliz, assim, da gente poder estreitar esses laços e ter mais pessoas também falando um pouco da sua vida real, né? E trazendo um pouquinho mais de incentivo para as pessoas aqui. E é uma pessoa que entrou no nosso ambiente aqui, inicialmente nos encontrou aqui pelo Sobroscast, e hoje a gente pode falar que ele é um nosso amigo, né? Hoje a gente vai receber o Dr. Rogério Marcondes, ele que é um dos dentistas ortodontistas mais conhecidos aí no Brasil e no mundo, empresário, apaixonado por gastronomia, sommelier de vinhos, vocês vão entender um pouquinho isso ao longo do podcast, e sócio do Marcondes Cozinha Autoral, que é um dos restaurantes mais recomendados e reconhecidos lá de Curitiba. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, hein? Muito legal, né, gente? Fico feliz. Obrigado. Assim, vai ser legal. Acho que vai ser um podcast que a gente vai poder trocar bastante ideia. A gente já conversou muito, na verdade, né, Marisuriel? A gente já fala muito, né? Já fala muito. A gente já poderia ter gravado uns 5 podcasts só com as nossas conversas. É verdade. Mas para mim é uma honra poder passar um pouco daquilo que a gente vive hoje em dia, né, na nossa realidade, e contar como foi essa caminhada, essa longa caminhada durante esse tempo. Exatamente hoje, eu completo 412 dias sem álcool. Né? Rogério, que maravilhoso isso. Muito bom, né? E aí, Rogério, para a gente começar o podcast, antes da gente entrar no tema aí da bebida e tudo, conta para a gente um pouquinho quem é você hoje, quem é o Rogério, pessoal e profissionalmente. Tá, eu sou dentista, me formei agora vai fazer 29 anos, né? Trabalho, eu só vou corrigir um pouco, o Zuriel falou que eu sou ortodontista, não sou ortodontista. Desculpa. Eu não trabalho com orto. Eu trabalho com odontologia estética, eu já fui presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética por 2 ocasiões, em 2013 e 2023, dei aula no mundo inteiro, nos 5 continentes, e hoje em dia tem uma clínica, né, bem reconhecida no mundo, graças a Deus, e a gente, além da clínica, eu tenho um restaurante, que você acabou de falar, né, o Marcondes Cozinha Autoral, que foi uma brincadeira que iniciou, e aí, assim, foi para frente. Hoje em dia, nós somos o restaurante número 1 do TripAdvisor em Curitiba, muito serviço, muito trabalho. Eu sempre falo assim, o ramo restauranteiro não é fácil, né? É um ramo difícil, mas graças a Deus aí estamos tendo sucesso dentro dessa área também. Que legal. E aí também, assim, só para a gente poder entrar um pouquinho, que eu falei que você também teve um curso de sommelier de vinhos, né? Sim, também. Exato. Em 2006, 2007, eu fiz o primeiro curso de sommelier da ABS Paraná, Associação Brasileira de Sommeliers Paraná, né? E aí, logo depois, eu me formei, no final de 2007, 2006 para 2007, foi o curso, né? Aí, logo após isso, a gente assumiu, eu e um grande amigo meu, Garret, a gente assumiu a presidência da ABS Paraná, ficamos 1 ano e meio, quase 2 anos, na presidência, onde a gente vai tendo contato demais com... Eu viajei já o mundo para conhecer regiões de vinho, né? Viagens enogastronômicas. Isso me introduziu dentro da gastronomia e, logicamente, dentro do mundo do vinho, do álcool em si, né? E aí veio a brincadeira de um dia eu fazer um curso de chefe de cozinha, porque o sommelier chama isso, né? Então, quando você começa a fazer enogastronomia, então, cara, eu comecei a fazer daí o curso de chefe também de uma forma totalmente assim, hobby, né? Uhum.
Mas eu não consigo levar nada daquilo que eu faço, essa é uma característica minha, nada daquilo que eu faço de uma forma amadora. Eu tento me transformar no mais profissional possível, né? Então, daí, quando eu fiz o curso de chefe de cozinha, logo depois aí eu conheci um outro colega que era chefe, e a gente acabou abrindo o restaurante, né? Daí depois eu assumi 100%, porque era um investimento 100% meu, e hoje em dia estamos completando 5 anos do restaurante, né? E aí você vai acabando entrando cada vez mais nesse ramo, é um ramo legal, um ramo muito bom, é difícil, não é fácil. A Mari já trabalhou bastante, né, Mari, em E a restaurantes. Mari trabalhou e foi dona de restaurante também. É verdade. Gente, eu falo assim, eu tenho uma loucura que ela não vai, ela vai antes, um pouquinho antes, porque ser dona de restaurante, gente, ou trabalhar muito tempo em restaurante, tem que ter um grauzinho de maluquice importante, porque é um negócio que dá muito trabalho, requer muita dedicação, muito trabalho, e é o tempo inteiro, assim, é um organismo vivo, assim, né? Um lugar, assim, dá muito prazer, é um lugar incrível, assim, eu acho que tem muitos benefícios, mas é desgastante, né? Porque sempre tem uma comparação, sempre tem um passinho para dar para cima, e é complicado mesmo, né? Mas eu acho. Mão de obra é difícil, né, cara? Tudo é difícil, na verdade, no ramo restauranteiro. Né? Para quem vem, eu sou odontólogo, que venho de clínica, que é uma coisa muito mais fácil de você handle, né? Agora, quando você trabalha com restaurante é bem mais difícil, mas é muito prazeroso, né, cara? É uma coisa assim, eu sempre falo assim, eu abri o restaurante muito mais por prazer, né? Não é uma questão financeira. E graças a Deus a gente conseguiu ter bastante sucesso com o restaurante, muito sucesso e continua, né? Então eu tô feliz com isso. Né, e talvez muito mais feliz agora nessa nova fase. Exatamente. E aí a gente entrando agora no tema central do podcast, que é a bebida alcoólica, conta pra gente, voltando lá atrás, quando que a bebida alcoólica ela entra na sua vida? Cara, eu tenho 52 anos, né? Então eu sou da geração anos 70, 80, onde todo mundo bebia. Né? Eu me recordo que a gente ia, a minha mãe, a minha avó fazia cerveja em casa, né? Minha avó é polonesa, aquelas polonesonas assim, sabe, era polonesa. Então elas faziam tudo em casa, né, cara? Então nós chegávamos lá na casa da avó, tinha cerveja, tinha pinga que meu avô tomava. Então assim, a bebida era algo extremamente normal. É algo assim, cara, como até hoje para muita gente é algo, pô, cara, você imagine, eu me recordo quando eu me formei, a gente tinha a chopada do fim, né, da faculdade. Cara, eu não me lembro, eu estava tentando me recordar se tinha alguém na turma, eu me formei, tinha 71 alunos, se tinha alguém que não bebia. Eu acho que não tinha. Todo mundo bebia. Por quê? Porque era normal, porque era uma coisa, não se falava, todo mundo bebia, muita gente fumava feito louco, né? Então eram situações normais. Então a bebida ela entra aí de uma forma, entre aspas, social, porque essa palavra beber socialmente é uma coisa estranha, né? Hoje eu entendi isso. E aí, assim, aí vai passando o tempo, vai passando a forma com que você entende com que a bebida vai afetando a tua vida. Mas durante muito tempo eu achava que isso era sempre normal, porque, poxa, vamos dar um exemplo, carnaval. Cara, como que você vai para um carnaval sem beber? Né? Como você vai curtir uma festa sem beber? Né? Então, para mim, na minha cabeça, era uma coisa assim, cara, não existe vida sem álcool. Eu não consegui entender a vida sem álcool. Entende? Tanto que daí eu me formei como sommelier, viajei o mundo inteiro. Eu, na minha casa, eu tenho uma adega até hoje de 2.000 garrafas. Por quê? Porque era bacana, é legal ter uma adega, né? É uma coisa bonita. Já me perguntaram, e aí você vai fazer isso aí? Vou fazer uma sala de leitura aqui daqui. Aproveitar o fresquinho e ficar lá lendo um monte de coisa. Exatamente. E aí, em que momento que você começou a refletir o papel do álcool na sua vida? Assim, já tinha esse consumo social que acredito que é igual para mim, igual para Mari, igual para a maioria das pessoas. Teve essa parte lá do curso de sommelier, dono de restaurante. E aí, em que momento você falou, acho que isso aqui já não faz mais parte da minha vida, deixa eu fazer esse teste aqui em parar de beber?
Você falou que faz um pouco mais de um ano, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de reflexão. Assim, Zuriel, eu vou te falar bem a verdade, desde a época que eu fazia o curso sommelier, é que assim, vamos lá, o curso sommelier, eu me recordo que era eu não me lembro se era segunda ou quarta, ou era terça ou quinta, mas você vai para o curso, cara, e o que você vai fazer lá? Você vai beber, né? Então você sai de lá, cara, você já sai alcoolizado, me desculpe dizer que não, pô, você bebeu, cara, 7, 10 rótulos de vinho, cara, né, na noite. Não tem como você não sair levemente alcoolizado. Mas é social, é moderado. A pergunta é quanto que é o moderado, né? O quanto que eu posso beber até eu não ter um problema social. Eu sabia. A verdade é a seguinte, né? Quem consome álcool sabe o problema que ele é, né? O quanto que ele pode causar de problema para ti. Então, eu sempre tive a ciência real disso, né? Mas quando eu comecei a sentir que eu tinha um transtorno pela situação, pelo uso do álcool, né, que a gente chama de TUA, né, que é o transtorno por uso do álcool. Quando eu percebi que... E assim, gente, perceber isso, talvez muitas pessoas que estão ouvindo aqui agora falam, não, mas eu não sou, eu bebo pouco, eu bebo só no fim de semana. Cara, perceber essa linha tênue, ela é difícil de você conseguir entender aonde você pode pisar, aonde você não pode pisar. É um terreno muito pantanoso o álcool, né? E eu percebia que eu precisava melhorar, eu precisava diminuir isso. E eu tentei várias vezes. Falar para vocês que é mentira, eu tentei várias vezes, entende? Fazer... Aí eu comecei, vou deixar, ficar 15 dias sem beber. E voltava a beber da forma que estava antes. Até o recorde que eu tive, que foram 3 meses naquela época, eu falei, agora eu tô curado. Cara, mas uma semana que você volta a beber, você pode beber ao mesmo tanto. Não existe a vacina para o álcool. Ainda não. E aí, cara, começou que eu percebi que realmente necessitava parar, porque acho que a minha vida ia ser melhor. Um dia minha esposa chegou para mim e falou assim, será que você não está bebendo demais? Né? Um dia meu filho falou para mim, pai, talvez você pudesse beber um pouco menos. Né? Bebia muito mais em fim de semana, durante os dias de trabalho, não era normal, mas quando bebia bastante. Né? Aí numa confraria. Confraria, cada um leva uma garrafa de vinho. Na hora que já trabalhou com vinho, sabe, uma garrafa de vinho, 750 ml, que é muita coisa. Né? É muito álcool. Então, cara, daí um dia eu pus na minha cabeça, cara, acordei depois de vários apagões. Quem bebe sabe disso, né? Apagões alcoólicos. Que é você não saber direito o que tinha acontecido na noite anterior, perder um pouco do controle disso, e eu comecei a cansar disso. Eu falei, cara, eu acho que essa versão não é uma versão legal minha. Eu preciso... eu tenho sucesso no que eu faço, né? Eu sou dedicado. Eu sou um bom pai de família. Cara, eu acho que essa versão aí não tá legal para mim, não. E aí eu caí na real, eu falei, cara, eu tenho que parar. E aí, assim como eu falei, eu sou muito determinado a fazer aquilo que eu ponho na cabeça. Eu vou parar de beber. Mentira, você não consegue, você não vai parar, não é tua... você não tem... E aí, cara, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2024, eu falei, cara, eu não vou mais beber. E a partir disso, eu nunca mais bebi. E uma coisa que a gente percebe, até você já comentou aqui, falando que quando você pega uma coisa para fazer, você vai lá e faz, e quer ser um dos melhores daquilo que você pega para poder fazer, e a gente percebe isso, nós estou profissionalmente, como dentista, que é um dos maiores dentistas aí do mundo, você é uma pessoa muito orientada por informação e estudo, né, também, né? Exato. Isso teve muito peso na sua decisão? Como foi, assim? Também você chegou e começou a estudar muito sobre o assunto? Cara, eu sou doutor em odontologia, né? E o doutorado ele faz com que você vire um grande pesquisador, né? E eu comecei exatamente isso, cara. Eu vou procurar literatura científica para eu poder entender primeiro aonde que eu tô, né? E aí, dentro disso aí, tentar arranjar uma terapia para que eu possa ficar liberto 100% disso. Cara, e aí você vai para dentro da PubMed, tem muitos... Cara, tem uns artigos de uma menina escandinava, eu já vou me lembrar o nome dela. Até o Dr. Victor Blastos,
Blasius que me indicou para eu poder ler. O Vitor, eu fiz consulta com o Vitor. O Vitor é um cara fora do comum, né? E ele me mandou várias literaturas, vários livros e tal. E eu comecei a ler cada vez mais sobre isso, né? Sobre o transtorno em si, né? Porque muitas vezes você acha que você... Não, eu tenho um consumo tranquilo. Não, eu não tenho problema com álcool, né? Muita gente deve estar vendo o podcast agora e falando, não, eu não tenho problema nenhum com álcool. Aí quando você começa a entender que não existe dose segura, entendeu? Ah, mas eu só tomo uma taça de vinho fim de semana. Pode ser um gatilho, né? Pode ser um problema futuro para você. Eu vi uns atrás um podcast muito bacana que pertence ao AA, que o cara fala exatamente isso. Esse pequeno copo, daqui a 15 anos, todos os dias, ele se transforma numa outra pessoa. Por quê? Porque você se vê consumindo isso todos os dias, né? E nós somos seres de hábitos, né, Zuriel? Então, assim, cara, a gente sempre tem o hábito disso. É chegar em casa, pô, relaxei, cara. Hoje foi um dia estressante. Mereço o quê? Pô, eu mereço aquela champanhe que eu comprei em Paris. Pá, vamos abrir hoje à noite. Ou, putz, fiz um negócio legal. Cara, tem um vinhão lá que serve para isso. Eu cheguei ao ponto, Zuriel, durante a minha vida dentro do consumo de álcool, que eu estava na clínica, tá? Terminando meu último paciente, e já ficava pensando, falei, cara, eu quero tomar aquele Malbec que eu trouxe lá de Mendoza. Cara, ele combina com o quê? Cara, eu vinha no carro pensando, sabe? Ele combina, pô, vou comprar uma carne assim, assim, assim. Eu pensava primeiro no álcool, para depois pensar na comida. Né? E aí, isso, cara, eu comecei a perceber que não estava certo. Não faz esse tipo de associação. Né? Eu não, por exemplo, assim, putz, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente estava isso em 2017, estava com a família toda minha em Orlando, a gente passou o final de ano lá. E aí, dos parques da Disney, o que não vende álcool é o Magic Kingdom, né? Não tem álcool lá dentro. E eu não queria visitar esse parque. Eu não queria visitar o parque. Por quê? Porque não tinha cerveja, eu ia ter um álcool para tomar, para, sei lá, para, né? Não, eu queria ir no Busch Gardens, lá que tinha cerveja, tudo pegando, entendeu? Você vê como que a relação com o álcool ela vai juntando alguns pontos, né? Que aí se percebe, cara, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí eu fui atrás de vários livros, eu li bastante coisa, muito artigo científico, vi muitos filmes, cara, filme e documentário é uma coisa muito legal, sabe? Para abrir a mente da gente, né? Para você começar a... E aí até indico para o pessoal procurar filmes iniciais, sabe? Pô, vou parar, quero parar. Pô, veja o quanto que o álcool é problemático. Às vezes você não quer ler, porque ler às vezes demanda tempo, né? Às vezes você não quer procurar isso. Cara, e os filmes são legais. Tem muito documentário bom, tem muita coisa boa hoje em dia. Tem algum que você consegue lembrar aí que você pode indicar para... Cara, filme tem vários, né? Filme, a gente começa lá, Nasce uma Estrela, por exemplo, com a Lady Gaga, é um filme, cara, né, cara, é um drama do alcoolismo, né, cara? Né? Vamos lá, vamos pegar um filme antigo, 1994, acho que é When a Man Loves a Woman, né? Com aquela loirinha e o Andy Garcia, a Meg Ryan e Andy Garcia, onde ela é alcoólatra, né? Cara, e esse filme é muito legal, na verdade, assim, cara, é um filme... Eu revi esse filme depois, cara, já sem álcool, ele é emocionante, ele é forte, né? Dos filmes antigos, assim, um filme bacana. Tem também 28 Dias, não sei se vocês recordam, da Sandra Bullock, que ela vai para uma muito legal também. São filmes interessantes que você começa a ter contato com álcool. Tem um filme legal, chama-se Duke. Já viu esse filme? Não, é um filme finlandês. Finlandês, isso. Né? Que eles fazem uma experiência que eles dizem que as pessoas têm que ter álcool no organismo, né? Uhum. E não sei se você sabe disso, Zuriel, mas esse filme é baseado em fatos reais. Uhum. Existiu isso. Os professores, eles querem provar que o álcool, que as pessoas necessitam ter álcool no organismo. E aí eles começam a beber todos os dias, né? E o que acontece? Todos viram alcoólatra. Eu acho que você está falando uma coisa engraçada, Rogério, porque assim, a gente às vezes vai normalizando, e quando a gente convive muito com essas pessoas, principalmente, né, nesse mercado, que nem eu me associo muito com a sua história, porque é isso. A gente faz curso de sommelier, a gente tem restaurante,
A gente é presenteado com bebida. As importadoras estão o tempo inteiro perto da gente de alguma forma. A gente consome, a gente compra, a gente vende, a gente faz, lá. E a gente começa a normalizar esse nosso entorno. O papo é esse, a conversa é essa, o presente é essa, é tudo muito dentro do mercado, dentro da bebida, e a gente começa a normalizar demais, aumentar a programação. Então, às vezes, a gente até se sente, tipo, por exemplo, fazendo um curso para ter um motivo para, durante a semana, a gente poder ir. Poder beber. Né? Poder beber. É como se a gente, na verdade, começasse a ter licenças poéticas dentro da nossa cabeça para que a gente aumente a quantidade de dias, às vezes a quantidade de doses, às vezes a quantidade de... tipo, como se fosse até uma coisa meio... Quem já bebeu tantos vinhos como eu, né? Porque, na verdade, é uma coisa que te instiga a querer sempre mais, né? E, às vezes, lógico, eu acho que depois de um tempo você começa, sei lá, você cospe, né? Quando você faz a degustação. Eu tinha que ir em muito evento e chegava uma época que eu cuspia, mas durante muito tempo eu falava, gente, mas que absurdo. Eu vou cuspir um vinho, sei lá, né? Eu vou cuspir um vinho, não sabe, né? Quem faz degustação, a gente coloca na boca, bochecha e cospe. E muita gente falava, nossa, mas como assim? Você vai cuspir um vinho de R$2.000, né? Tipo, um negócio... E aí é muito louco, porque acho que também tem o valor dos produtos e o quanto também a gente fica meio... Mas é verdade, né? Um vinho de R$2.000, por que você vai cuspir? Você não fica com várias confusões na cabeça? E quando a gente normaliza isso, do quanto, na verdade, existe uma pressão natural do ambiente para você consumir, quando você está mergulhado muito no mundo do vinho, ou no mundo de bebida, ou de alguma preferência de vinho, tem mais esse entorno, né? Tem mais até essa demora para a gente entender se é só um consumo ou se é um consumo atravessado, né? Assim, tipo, então... Mari, você falou uma coisa muito legal, na verdade, que nem essa questão da degustação e tal. Assim, eu não demonizo de forma alguma, porque eu tenho grandes amigos que o vinho me trouxe, né? Eu sempre falo assim, o álcool, poucas bebidas te trazem colegas, amigos e tal. Agora, o vinho te traz, né? Porque é uma bebida onde você estuda muito, onde você, por exemplo, nós tínhamos uma confraria onde a gente estudava bastante, conversava bastante, né? E, cara, você aprende muita coisa. Eu viajei durante o mundo inteiro, cara, para conhecer. Eu conheci lugares que eu jamais conheceria se não fosse vinho, né? Então, assim, eu não estou demonizando, eu acho que é bacana, é legal, né? Eu falo isso para o meu compadre. Eu tenho um compadre que a gente tem uma relação muito boa, que é aquele que eu falei que a gente foi presidente junto lá na ABS, né? Uhum. Um dia eu falei para ele, cara, eu não deixei de gostar do vinho. Eu acho o vinho fantástico, só ele tem um problema dele. Ele tem álcool dentro, né? O problema não é o vinho, o problema é o álcool, né? E aí, durante muito tempo, eu achava que não tinha problema nenhum, porque realmente é maravilhoso, uma bebida magnífica. Só que ela tem álcool, né? E se tem álcool, cara, você não sabe se você vai beber uma taça ou 10 taças. Mas comigo nunca aconteceu. Eu vou para uma degustação, eu bebo só um pouquinho. Mas quanto de dose isso é seguro? Né? Quanto que, cara, já percebeu que às vezes essas pessoas que bebem, que já passaram por vários problemas, são às vezes as pessoas que mais negam para você, né? Não, eu não tenho problema nenhum. Cara, mas a pessoa tem um monte de problema na vida, né? E continua negando que o álcool tem problema. Não, é só um pouquinho. Eu não bebo até o final da taça. Um lugar também, eu acho, né, e um lugar que você falou bem, que às vezes a gente recebe avisos das pessoas próximas, e aí aparece até uma coisa meio de tipo, mas ela tá pegando muito no meu pé, né? Ou, sei lá, fala alguma coisa, e a gente tem que tomar cuidado, na verdade, porque muitas dessas pessoas, normalmente são as pessoas que amam muito a gente e que querem nosso bem, né? Exato. E às vezes nesse olhar, que eu acho que muitas pessoas ainda, tipo, bebendo e pegando carro, né? Quantas vezes a gente vai em evento? Muita gente. O evento daqueles lugares gigantes, aquela Expo Center Norte, são, tipo, sei lá quantas milhões de pessoas tem ali dentro, todas elas estão com carro. Estão bebendo. Bebendo, pegando estrada. Ali, pega o carro e vai embora. Cara, no restaurante, eu recebo muita confraria no restaurante, sabe? Né? Terça-feira, né, é dia de rolha livre, por exemplo. E outra, o meu restaurante ele fica num bairro residencial, então as pessoas todas vão de carro. É raro as pessoas que vão de Uber e tudo mais.
todo mundo vai de carro e volta dirigindo. Entende? Curitiba tem um grande problema, né? Nós temos uma polícia militar muito boa, muito ostensiva, mas na questão, por exemplo, de blitz, o que, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muita, né? Rio de Janeiro tem a lei seca. Aqui nós não temos blitz. O cara sabe que ele pode beber, sair, que ele não vai ter problema nenhum em termos dele ser pego, a não ser que ele bata o carro, acontece um problema, né? Mas, assim, aqui não tem isso, sabe? Então, a galera bebe como se estivesse em casa, entende? Quiser beber 2, 3. Uns atrás teve um cara que eu estava no restaurante, ele e a esposa beberam 3 garrafas e no final ainda beberam mais 2 taças de vinho do Porto. Essa pessoa saiu de uma forma, na cabeça dela, ela falou, bebi com moderação. Entendeu? O que é moderado, velho? O que é moderado? E o mais difícil é porque realmente a pessoa que está alcoolizada, na maioria das vezes, ela acha que o nível alcoólico que ela está é menor do que o real, né? Então, assim, para ela pegar o carro ali, ela acha que ela vai conseguir dirigir normalmente como ela dirige do dia a dia. Mas a pessoa não tem a consciência, né? Zuriel, isso é a arma que o álcool tem, né, cara? Total. Ele entra no teu organismo, ele vem córtex pré-frontal, ele tira aquela sensação tua de, cara, eu preciso me policiar. Putz, eu preciso me policiar. É raro, quando eu falo raro, é raro as pessoas que sabem realmente a hora que vai ter a mudança. Cara, o cara bebeu uma taça, daqui a pouco, chega mais um amigo, vamos beber mais uma garrafa, desce aí, tal. Cara, quantas vezes foi assim? Quantas vezes, entendeu? Falei, não, hoje eu vou beber só uma taça. Não existe só uma taça, gente. Desculpe. Você bebeu uma taça, daqui a pouco vem a próxima, vem a próxima e vem a próxima. Por quê? Porque há o mecanismo que o álcool trabalha, né? Que é inibição de córtex pré-frontal e depois o sistema de recompensa, que é você ficar relaxado. Não, eu preciso tomar uma dose para relaxar, né? Todo mundo pensa, não, eu preciso relaxar. Por quê? Porque o álcool faz isso no começo, ele relaxa. Mas daqui a pouco essa inibição, ela passa para um outro nível. E aí, só que quando que é esse game change? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É muito individual. E é uma coisa para uma pessoa, uma coisa para outra pessoa, ele é muito individual, como a Mari disse. Muito individual. E eu brinco, na verdade, que eu lembro que eu falava assim, eu sempre trabalhei com vinho, mas minha bebida social sempre foi cerveja, né? Eu sempre gostei da cervejinha porque era isso, né? Porque eu acho que eu tinha tanto que trabalhar com vinho, que na hora de sair, as pessoas ficavam, Mariana, mas escolhe o vinho, sugere o vinho, não sei o que, eu não queria ter esse trabalho de nem me envolver no vinho e eu bebia minha cerveja para não trabalhar no meu momento social. E aí é engraçado porque acho que tem esse lugar, às vezes, da gente colocar como se fosse, tipo... Acho que até fugiu, assim. É como se a gente colocar... a gente é resistente, né? Ah, não, eu sou resistente à bebida. E realmente, eu tinha um lugar... Tipo assim, eu bebia muito cerveja. Gente, assim, nem bebia cerveja comparado com o que eu bebia água no dia. Sim. Né? Uhum. Beber muita quantidade de sentar no bar às 4, sei lá, meio-dia, e daqui a pouco você vai ver, o dia tá escurecendo e você tá lá sentado conversando, 10 da noite, e a gente conversar e tomar e beber, né? E aí eu lembro que, tipo, a primeira coisa que me fez muito sentido foi que ser forte, né? Ser forte em relação à bebida alcoólica não é um problema. É um problema. Muito grande. Muito sério, na verdade. E eu percebi isso comigo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Isso eu posso falar, hoje em dia eu posso falar, pessoal, publicamente isso. Uhum. Né? Se eu sentasse para beber, vou jantar com a minha esposa hoje, né? Então eu começo para fazer, você sabe, eu gosto de cozinhar, então eu vou chegar às 7 da noite em casa, vou abrir um vinho. Como é que eu vou cozinhar sem ter um colega ali, né? A taça do meu lado. Isso. Comecei, cara, rapidamente já está na metade da garrafa. Assim, ó. Aí terminou, mesa posta, vou terminar o vinho. Putz, mas tô no meio ainda, cara. Putz, mas tem mais uma adega atrás, cara. Você faz o que você quiser, né? E aí, vou tomar mais uma. Beleza. Então, agora começou um filme. Vou terminar essa garrafa. Já tá na segunda, gente. Na segunda garrafa. Certo? Isso é uma sexta-feira à noite. Amanhã eu não vou trabalhar. Beleza. Acabou o filme e começou agora. Vou ver mais um capítulozinho da série lá, cara. Olhe para trás, tem mais um vinhozinho, tomar mais um, só para... Cara, então por quê? Você vai se tornando cada vez mais resistente. Porque o álcool tem essa artimanha,
né? E fazer com que você tenha... os transmissores eles vão ficando cada vez mais saturados. Então, para você ter o mesmo efeito que você tinha lá atrás, né? Consumir mais, né? Você tem que consumir mais, exatamente. Tanto que um dos medicamentos que existem atualmente, é lógico que ele é um medicamento que ele não funciona exatamente da forma que a gente precisava que ele funcionasse, mas que a naltrexona, ela é inibidora das recepções opiáceas, né? E quando você consegue inibir isso, você inibe um pouquinho a questão desse consumo exagerado. Pouca coisa. Dizer que, não, você pode ser... Que nem aquela ideia. Existe uma ideia muito doida, cara, que não sei se já viram falar, eu já vou me lembrar do nome, que é uma terapia onde você bebe, tomando naltrexona, você pode beber bastante. Já vou me lembrar. Sinclair, método Sinclair. Eu ouvi falar? Não, também não. Sinclair, tá? Dá uma olhadinha depois, estuda. Método Sinclair. Qual que é a ideia do método Sinclair? É que você possa parar de beber bebendo. Caramba! Que é o quê? Tomando naltrexona, entende? Algumas horas antes, parece que é 1 hora ou meia hora antes que você vai beber, você mete uma naltrexona para dentro. E você começa a beber. E aí você vai perceber realmente que você não tem mais a impulsão de tomar muito. No começo, gente, no começo. Né? Por quê? Porque você inibe os receptores opiáceos, tá? Que é quem faz com que você vá tendo esse consumo. Por quê? Porque os receptores opiáceos, eles ajudam a isso também, tá? Só que é um método, na verdade, absurdo, né? Total. Só louco. Mas depois, se puder dar uma olhadinha, é só colocar na internet. Método Sinclair. É essa doideira de você parar de beber tomando naltrexona. Então, assim... Se eu já recebo um monte de gente criticando porque eu ofereço bebida sem álcool no Movimento Zero, imagina se a gente começa a falar sobre coisas tipo... A pessoa vai falar, nossa senhora, estão muito loucos mesmo, né? Porque aí é isso, na verdade, você mexe o remédio e a bebida, né? Tipo... Mas E é engraçado porque hoje, né, principalmente na sociedade que a gente vive, né, é muito complicado, porque hoje as pessoas elas querem remédio para tudo, né? Então, tudo? Não, então assim, cara, eu quero emagrecer. Pô, Monjaro. Para que eu vou fazer, cara, aeróbico, musculação? Para que eu vou pagar o preço, né? Que é o real preço. Do esforço. Cara, eu vi agora, eu vou contar para vocês essa aí. Eu vi agora há pouco um colega meu, um chefe de cozinha, um dos caras, foi chefe de cozinha 5 estrelas aqui de Curitiba. Ele postou no stories dele agora, pessoal, como é que tá? Voltou a beber e tal, porque ele tá tomando o Monjaro. Dele, não, só 3 meses, daqui 3 meses eu volto e tal. Você veja só, pô, você vai emagreceu, atingiu o teu ponto. Pô, daqui 3 meses tu vai voltar a beber? Pô, não bebe mais, velho. Para com esse troço, irmão. Né? Já vai. Assim, sempre tirando os malefícios mentais que o álcool tem, de dependência de várias coisas, olhando a pessoa perder o peso, ela vai voltar a ter aquela bomba de calorias para dentro, que vai te fazer dormir mal. No outro dia você vai acordar mal, vai querer consumir comidas que não são tão saudáveis. Então, assim, no final das contas, esses 3 meses vão ser uma perda de tempo, porque você não vai conseguir manter depois, né? Gente, a conta fica cara. A conta sempre fica cara. Sempre fica cara. Sempre fica cara, porque acho que tudo que a gente faz, né? Eu acho que a gente fala muito hoje até do álcool sempre como uma coisa muito saúde, mas eu acho que tem a parte da saúde mental, tem a parte da saúde espiritual, tem um completo do álcool que a gente vai só se utilizando. Então, assim, as pessoas dormem, percebem, na verdade, que beberam álcool e aí dormem mal, acham que estão dormindo bem e dormem mal. Acho que estão dormindo bem. Eu achava que eu dormia bem pra caraca, velho. Aí tem gente que toma remédio para dormir, remédio para acordar e o álcool e ainda alguma coisa para o fígado para ele segurar o rojão do final de semana, né? Então... Cara, eu tenho um grande amigo, um amigo amicíssimo meu a gente é colega, a gente se conhece faz mais de 40 anos. A gente foi amigo no escoteiro, eu era escoteiro junto com ele e hoje em dia ele é meu vizinho aqui. E, cara, volta e meia eu encontro ele e eu sei, ele toma, cara, pra você ter ideia, ele toma perto mais ou menos de uns 5 ou 6 comprimidos de Zolpidem para dormir, tá? Ele deve ter hoje em dia uns 130, 140 quilos, o cara é grande, né?
E, cara, um dia eu falei para ele, velho, a cura para você é você deixar de beber, velho. Aí você não vai precisar de Zolpidem. Eu tomei Zolpidem para dormir já também, gente, quando eu bebia. Hoje em dia, o meu sono é, no mínimo de 7 horas por dia. Isso era uma coisa inacreditável lá atrás, sabe, Mari? Por quê? Porque você, quando mexe com álcool, quanto mais tarde você for dormir, melhor. Eu achava que eu era um cara notivago. Não, eu sou notivago. Nossa, eu trabalho. Não é, é porque eu podia continuar bebendo. É um tempo a mais para continuar bebendo. Entende? Eu até postei isso recentemente, né, Rogério? Eu falei, gente, desculpem todas as senhoras que eu criticava que dormiam cedo e acordavam cedo. Não. Eu sou uma senhora hoje que dorme cedo e acorda cedo. Porque é isso, a gente acha que a gente é noturno, que a gente, tipo, aguenta todas, que a gente quer ir em todos os lugares, todas as programações. A gente quer tudo, né, como se fosse uma sede de viver de um jeito exatamente maluco. E Rogério, só para a gente relembrar, porque a gente teve vários bate-papos aí, tanto em grupo de WhatsApp quanto aqui em vídeo, e você falou com a gente uma frase que se conecta muito com isso que a gente está falando agora, que é você se descobriu vivendo a vida realmente agora, né? Assim, se conhecendo realmente, né? Assim, como... Sabe, Zuriel, todo mundo que me conhece, que me conhecia de antes e conhece agora, fala, cara, hoje em dia você é mais sereno, parece que está mais maduro, você está mais introspectivo. Não é. É porque esse Rogério é o Rogério de verdade. Sempre fui assim, né? E de verdade, sabe, Mari e Zuriel, eu desconhecia essa pessoa. Eu não sabia que essa pessoa existia em mim, né? Por quê? Porque eu era um cara irritado, eu era um cara... Se você falasse uma coisa meio... Vou contar... Vamos voltar para a profissão. Eu faço dessa forma, assim. Se você, Zuriel, faz assim, putz, você, cara, para mim, tá fora do meu nível, entendeu? Eu era um cara que já batia de cara, já brigava, já... Entende? Por quê? Porque o álcool... mas você não estava alcoolizado? Não estava. Só que ele tem resquícios que a gente não sabe disso, que passam meses em você, certo? Não é você parar de beber agora e uma coisa interessante, isso aí é uma coisa cientificamente comprovado, você vai começar a perceber a melhora real quando você para de beber depois do 6º mês. É isso mesmo. Depois do 6º mês. O cara que para de beber, fiquei 2 meses, 20 dias, não, esqueça. Depois do 6º mês você se desintoxicou, você ficou tranquilo, aí você começa a perceber, cara, que existe essa outra pessoa em você, que é o cara que acorda cedo, é o cara que vai malhar. Mas eu faço tudo isso, Rogério, bebendo. Então você vai fazer melhor ainda. Você vai ser uma pessoa melhor ainda sem adição. Mas eu não sou adicto, Rogério, eu não sou adicto. Eu bebo de vez em quando, eu tenho controle. Mas experimenta, vai fazer melhor do que também. Puta, vai fazer muito melhor. Eu vejo o Zuriel, por exemplo, né, Zuriel? Cara, o cara faz maratona, tá correndo, tá fazendo... por quê? Põe a bebida na tua vida para você ver se você consegue fazer tudo o que você está fazendo, cara. Não dá. Não dá. Primeiro que eu não vou conseguir acordar cedo. Quer ver eu mostrar para vocês? Parece, até eu faço parte não sei se vocês têm esse aplicativo, o I'm Sober. Cara, mas no I'm Sober, isso é uma coisa muito legal, porque você começa... Quando você deixa do álcool, eu vou fazer um parênteses para depois voltar para o I'm Sober. Vai que vai. Quando você deixa do álcool, por que, por exemplo, a gente precisa sempre ter um aconchego de comunidade, né? Não sei se já perceberam isso. Talvez o Movimento Zero cresceu muito, o próprio Sobre Curioso também, porque as pessoas começam a se sentir pertencentes a uma comunidade, onde todos falam a mesma língua, né? É que nem se pertencer hoje em dia, eu sou evangélico. Putz, eu vou numa igreja evangélica onde eu congrego com o evangélico, né? Então, você se sente pertencente àquela irmandade. Por isso que o AA dá muito certo. Porque o AA trabalha de uma forma a você pertencer a uma irmandade, né? E hoje em dia você tem o aplicativo, que é uma coisa muito legal. E voltando ao aplicativo. E o aplicativo é legal porque ele vai te lembrando, né? Quanto tempo que você deixou. Começa a compartilhar histórias ali dentro, que você fala assim, cara, eu volto e meia leio as histórias e assim, eu tento trabalhar de uma forma muito auxiliadora,
Porque a gente percebe muita gente ali, sabe, cara, que, putz, recaí de volta, tô de volta pô, cara, e aí você vai tentando ajudar. Por quê? Porque esse pertencimento, onde tem pessoas que querem te ajudar, que querem te auxiliar, é muito importante. É muito importante, por quê? Porque todo mundo, cara, sai na rua, tá cheio de bar, cheio de gente. Tá cheio de gente bebendo para tudo que é canto. Né? Ainda mais, hoje estamos gravando num dia de carnaval. Né? Já tá tudo diferente, né? Cara, então assim, você vai para um baile, você pertence àquele grupo que bebe pra caramba. É difícil você ir num lugar desse aí e ficar sem beber. É muito raro, na verdade. Não, e, Rogério, você fala, na verdade, dessas tuas duas versões e o quanto, na verdade, mesmo a sua família te orientando, criticando de vez em quando, dando um toque ali, outro aqui, ela continua e ela existe. E tem muita gente que perde isso, né? Porque, assim, é um limiar muito, muito fino ali entre você continuar dentro da sua família ou dos seus amigos. Porque, assim, muitas pessoas, na verdade, elas colocaram o álcool num lugar tão importante que nada é mais importante do que o álcool, né? Então, assim, de perder família, de às vezes não ter nem esse lugar de acolhimento que você está falando, né? De egrégora e de comunidade, porque nem dentro da família mesmo tem, né? Então, assim, às vezes, tipo, por isso que às vezes é importante, quando a gente tem nossa família, mesmo assim, a gente vê que a gente precisa, na verdade, também estar pertencendo a um grupo maior e de pessoas que falam, porque a gente às vezes se acha meio sozinho nesse processo, né? Total, é difícil, cara. Eu me recordo nos primeiros dias que eu parei de beber, eu ficava sentado na frente da televisão, na sala, assim, bem assim, cara, olhando para a televisão, e a Carol, eu me lembro que era época de férias, ela olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo contigo, cara? Eu falei, sabe, você fica sem reação, porque a tua vida tá ligada. Pô, o que era? Eu começava a ver um filme, eu tinha que ter uma taça de vinho do meu lado. Entende? Eu começava a fazer uma aula, cara, eu tinha que ter uma taça para poder clarear minhas memórias. Eu começava a, sei lá, a escrever alguma coisa, eu tinha que ter algo para me inspirar, que é a história do filme. Já vamos falar sobre o filme, né? Sim. Que é muito legal. Mas eu vou voltar só fazer um parentezinho. Me lembrei de uma coisa que eu ia falar do aplicativo. Legal. Para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não, vai mostrar lá. O que eu economizei, gente. Olha o tanto de horas aqui, ó. Olha o tanto de horas. 822 horas economizadas. Tá? Cara, porque você, quando está no álcool, você prioriza algumas coisas para beber, né? Então, porra, cara, quanto tempo você gasta indo numa adega para comprar os vinhos? Cara, isso está fazendo parte da tua vida. Você podia estar fazendo outras coisas, você podia estar escrevendo, você podia estar lendo, você podia estar brincando com teu filho, com teus cachorros, com tudo, mas você está priorizando. Por quê? Porque a gente cria uma conexão emocional com a bebida alcoólica. É verdade. Né? Você cria uma conexão muito forte emocionalmente com aquilo. Então, tudo que você faz, cara, ele tem uma função para você consumir o álcool depois, ou para você ter aquela... Cara, para mim era o máximo eu entrar num leilão, por exemplo, e arrematar, putz, consegui aquela garrafa para mim. Cara, hoje em dia eu observo isso como uma perda de tempo absurda na minha vida. Sabe, então, assim, uma das coisas que minha esposa acho que foi, eu tenho a graça de Deus de ser casado com minha esposa, porque ela foi uma pessoa que me deu muito auxílio, cara, ela nunca me criticou, isso fala bem a verdade, minha esposa nunca foi aquela pessoa que olhou para mim e falou assim, cara, tu tá dentro do álcool, tem que sair dessa coisa. Não, ela nunca fez isso. Ela sempre me deu suporte, sabe? E, e pela graça ela não bebe. Aqui em casa ninguém bebe, então foi muito fácil também, né? Meus filhos não bebem, minha nora não bebe, eu não bebo agora, minha esposa não bebe, então não tem uma necessidade de ter isso. Mas você vê como que a gente perde tempo, entende? Perde tempo precioso com pessoas boas, cara, por causa do consumo do álcool. Né? Infelizmente é isso. E dentro do filme, que eu falei, né, que é o Descontrole, que eu acabei de ter conversado com a Mari e com o Ziriel antes, eu tinha falado sobre esse filme é muito bacana, gente. Legal agora, tá nos cinemas ainda. Tá atualmente ainda nos cinemas, né? De todo o Brasil. Descontrole, com a Carol Dickman, que o filme está fantástico. Ela está numa atuação
primorosa, surreal. E no filme, cara, ele demonstra muito isso, sabe? O tempo que a pessoa perde pelo consumo. E tudo aquilo que a Carol passa, quem um dia já viveu dentro do mundo do álcool sabe, certo? Putz, tô com uma garrafa aqui, cara. Preciso esconder da minha esposa essa garrafa. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar, cara. Entendeu? Então você tenta esconder que você está consumindo. Porra, numa tarde, cara, você consumindo álcool, cara. Entende? Então, tudo que acontece ali acontece de verdade. Eu acho que uma das cenas que mais marcou dentro do filme foi quando o marido, ela é a Kátia, né? Ela está interpretando a Kátia. O marido chega para a Kátia e pergunta: pô, dessa vez vai ser de verdade que você vai realmente deixar de beber? Ela olha para ele e fala assim: todas as vezes foram de verdade. Por quê? Todas as vezes que ela tentou sair, cara, era de verdade, na cabeça dela. Só que ela não conseguia. Porque quando você tá na armadilha, cara, você não, é difícil sair, é muito difícil sair. Mas tem como sair, tem. Com certeza. Tem. Pedindo ajuda, procurando informação, procurando a egrégora, procurando tudo que você consegue entender que você pode, né? Assim, eu acho que só também de acreditar que você tem mais ferramentas do que só. Não dá para contar só com a força de vontade, porque é uma armadilha, né? Como o Rogério falou. Às vezes a gente acha que dá, tá bom. Eu não vou correr nenhum risco porque, sei lá, eu não vou sair. Mas hoje em dia, você pode pedir pelo aplicativo. Tá? Exato. Você tem várias hoje complicações nesse processo que a gente vive de um jeito que o álcool está em qualquer lugar, né? Em qualquer momento. E acho que uma coisa que você falou que é muito importante para as pessoas que estão escutando a gente começa a mentir. Eu acho que uma das coisas mais nítidas de um problema com a bebida é quando você começa a mentir. Dose, quantidades, dias, para quem você ama, né? Assim, esconder das pessoas, né? E você começa a mentir para você mesmo. Para você mesmo. Assim, o filme é muito legal, porque o filme ele tem a Carol Diabinha, né? Carol Diabinha e a Carol Bonzinha. E a Carol Diabinha, ela é igual o Rogério Diabinho. Sim, igual a Mari. E o Rogério Bonzinho é igual a Carol Diabinha. Sabe, de manhã, às vezes, acordava, cara, com uma ressaca lazarenta, porra, daí ia lavar o rosto, olhava no espelho e falava: cara, tu tem que parar de beber, velho. Tu tem que parar com isso, não bebe mais. Pô, no domingo, tu tá perdendo o teu domingo todo, cara. Porque você acordou podre, porque no sábado você chutou o balde, né? Pô, quer ver? Vamos dar um exemplo. Se isso aqui tivesse acontecendo há 2 anos atrás, uma terça-feira de carnaval, esse horário, nós estamos gravando agora aqui às 5:30 da tarde. Gente, provavelmente, eu estaria alcoolizado esse horário. Entende? Por quê? Eu teria feito o almoço, já tinha tomado minha segunda, terceira garrafa, já estava no espumante na piscina e tal, e pá. Ia transformar a vida da minha mulher, dos meus filhos, no inferno, porque o alcoólatra sempre tem o mesmo tipo. Gente, não tenha aquela inobservância que você... Ah, não, mas eu sou diferente. Não, eu bebo, eu vou dormir. Não, cara. Toda pessoa que não bebe sabe que o alcoólatra, ou quem está bebendo, não seja alcoólatra, o consumidor, quem tem transtorno, cara, ele se transforma numa pessoa chata, ele se transforma numa pessoa, cara, pentelha na casa. Inconveniente. Né? Então, assim, todos esses pontos do bem e do mal que o filme mostra, cara, é muita realidade. O filme Não, eu acho que tem uma coisa até de você não conseguir passar uma segurança para as pessoas que estão perto de você, né? Porque as pessoas não sabem se nesse dia você vai estar legal, né? Se vai estar no diabinho, ou se vai estar no anjinho, ou se vai estar em que momento. Então, muitas pessoas que convivem com pessoas que têm algum problema com a bebida, né? Ou colocaram a bebida num lugar muito, muito importante. Isso. Elas acabam, na verdade, tipo... afastando essas pessoas que amam, né? Então, assim, as pessoas que estão ali do seu lado, às vezes elas ficam com receio de quem vai aparecer, quem que vai precisar ser administrado nesse lugar. Por isso que existe até o nome codependência, né? Porque muitas das pessoas que estão ao redor, elas se tornam dependentes de uma situação que é ficar sempre em alerta, não saber onde o pai tá dormindo, onde o pai tá acordado, se o pai tá lá, se o pai não tá, se o pai saiu, se ele pegou, né? Então, assim, é sempre aquela coisa muito da insegurança que, às vezes a gente nem percebe o quanto
as pessoas já estão em alerta ao nosso redor e a gente nem começou a beber. Né? Tipo assim, sim, total. Porque nossa programação tá, às vezes, sei lá, a gente só bebe mesmo que a gente só beba no final de semana. A gente só bebe no final de semana, mas a gente já passou a semana inteira meio que correndo para aquela semana acabar, não é? Pra você beber. Não é uma sensação para chegar na sexta, sábado e domingo. Né? Para já comprar as bebidas, para já fazer as coisas, é como se na verdade a gente não aproveitasse de segunda a quinta, né? Ou de segunda a sexta. Exatamente. É como se a nossa vida fosse só aproveitar o final de semana ou aproveitar a oportunidade da bebida. Pra então beber. é complicado isso, né? Porque eu acho que isso é muito comum. E a gente está falando aqui como um bate-papo mesmo para vocês que estão escutando, porque a gente não quer hoje colocar, a gente quer, na verdade, mostrar com a nossa experiência o quanto a gente precisa prestar atenção em alguns momentos, porque, assim, se você já está aqui, até agora, inclusive, se você já está né, desde o começo do podcast assistindo até agora, é porque está fazendo sentido o que a gente está falando para vocês. A gente não tem esse lugar de arrogância, de achar que a gente é melhor ou pior, ou... Não, a gente sabe que a gente conheceu uma da nossa versão que não era gostosa, que não era positiva, e que muitas vezes a gente achava que a gente estava sendo divertidíssimo, que a gente estava sendo acolhedor, que a gente estava sendo amoroso com as pessoas ao nosso redor, e a gente não estava. A gente só repara quando a gente realmente é amoroso numa versão de sobriedade, né? E aí, assim, Maria, eu vou usar um pouquinho, desculpe te interromper, mas eu vou usar exatamente o que você acabou de falar para poder... Cara, vamos lá. Voltando rapidamente à questão, sabe, do diabinho e do anjinho, o que acontece? Com o passar do tempo, você começa a desacreditar em você mesmo. Porque você sabe que você não consegue cumprir aquela promessa. E isso demonstra, cara, o quão frágil. Assim, não é, Mari, que a gente está sendo orgulhoso. Muito pelo contrário, a gente está demonstrando aqui, cara, que a gente... Uma vulnerabilidade, né? A gente teve fraquezas. E essas fraquezas são fortes. E a fraqueza perante ao álcool, ela é muito mais o efeito é muito mais sinérgico. Você fica muito mais, como a gente pode dizer assim, sem potência, sabe? Você não tem potência para que você possa ir em frente. O Zuriel é um exemplo, você é outro exemplo, e eu sou outro exemplo que a gente conseguiu sair. Mas tem muita gente que às vezes não consegue. Eu acho que a possibilidade de você ter pessoas que podem te ajudar, né? Movimentos que podem te abraçar, que você pode conversar, que você pode... Cara, tá com problema? Procura realmente alguém que pode te ajudar. Foi o que eu fiz. Eu percebi que eu estava com problema, eu fui procurar alguém, cara. Eu procurei o Victor, na época, que me ajudou demais, que, pô, me deu um baita de uma luz. Mas, pô, cara, tem o AA. Você faz parte de uma família que está sofrendo por isso. Você tem alguns parentes, tem o Alamon, né, que é do AA, que é muito forte, que é muito legal, ajuda demais, né? Então, assim, existem N formas. O que não pode é você achar que é normal, que isso é normal. Está se percebendo, vamos ser bem sinceros, né, gente? A gente começou a perceber, o mundo começou a perceber que o álcool não é legal. Veja só, eu não sei se percebe... lógico que vocês conhecem muito mais do que eu, né? Vocês estão dentro da... Mas, cara, o consumo do álcool diminuiu demais nessa geração Z. Ela consome 40% a menos do que a geração milesimal. É muita coisa. É muita coisa. Uns atrás, meus filhos fizeram um encontro aqui em casa, o meu filho menor, com os colegas dele de faculdade. 10 meninos. Eu comprei cerveja, deixei lá e tal. Cara, ninguém consumiu uma garrafa de cerveja. Ninguém. Era uma coisa normal, eles se encontrando 10 meninos da faculdade. Fosse na minha época, gente, a gente tinha quebrado a casa. É isso mesmo. É isso né? Tinha consumido tudo, estava lá, eu tinha pedido mais ainda. Então, assim, sabe, nós estamos numa virada cultural. Essa é uma verdade. Nós estamos numa virada cultural do álcool. E oxalá, daqui a 15, 20 anos, seja como é o cigarro hoje. A pessoa que bebe, você vai olhar, nossa, aquele cara está bebendo, né? Eu já olho com esses olhos. Quando eu chego até no próprio restaurante, eu percebo isso no consumo no meu restaurante. Eu vendia muito vinho. Muito, muito, muito. Hoje em dia, caiu o consumo, gente. Caiu de verdade, real. Antigamente, tinha aquelas coisas de, né, umas cartas de vinho com 500 rótulos, 1000 rótulos. Exatamente. Hoje em dia não tem isso. Não tem.
Paulo. E uma coisa... Paulo vai lá até, tipo, 100, no máximo 100 rótulos, tipo, para ter um pouquinho de margem, mas tem lugares que não tem nem opção, quase. Exatamente. Uma coisa que eu e a Mari, a gente sempre busca passar a mensagem para restaurantes, para bares, que o mercado está mudando. Então, se adapte, tenha mais opções para quem não bebe quando for ao seu restaurante. Assim, tem opções de cerveja zero, tem opções de drinks, tem opções de sucos diferentes, de mocktails, né, de drink zero, para que a pessoa ela se sinta pertencente também àquele lugar. Porque, por exemplo, hoje eu não frequento um lugar se não tem uma opção de bebida. Você falou uma coisa que acontece comigo demais. Eu vou num local, cara, e, pô, cheguei lá, pô, tem uma cervejinha zero? Pô, um dia gostoso que nem hoje, quero tomar uma cervejinha zero. Ah, não tem. Pô, tudo bem, cara, eu aprendi que água com gás, com limão, serve para tudo. Serve para comida tailandesa, para comida japonesa, para comida que for, água com gás, com limão, pá, harmoniza, gente. Harmoniza. Tá? Agora, se eu vou num local, cara, que tem várias cervejas zeros diferentes, pô, hoje em dia tem vinhos zeros fantásticos, né? Esse do Luiz Argenta que saiu, Syrah, aí fora do comum de bom. Louco, meu. O que é aquilo? Escorreu uma lágrima quando eu tomei um o que é aquele vinho? Puta! Então, assim, e eu falei isso lá pro meu sommelier, lá no restaurante. Nós vamos ter aqui uma carta só de vinhos, de cervejas, sabe? Incentivar o consumo zero. Eu vi uns atrás, o Zuriel, não me lembro em que cidade você estava, Zuriel, que você foi num bar. San Diego. Né, cara? Foi em San Diego, cara. Porra, que legal isso, cara. Pô, um bar de bebidas zero. Pô, você consegue ter muito legal. E aí isso. Agora, geralmente sempre quando eu faço alguma viagem que é para fora, principalmente Estados Unidos, que é onde Estados Unidos e Alemanha hoje já tem, que é um mercado onde o consumo de bebidas sem álcool eles estão em expansão, eu sempre procuro pesquisar algum lugar legal que ou tenha uma carta de opções zero grande ou que seja 100% zero. E aí até eu estou com uma próxima viagem que eu vou fazer agora em maio, e aí é em Nashville, Tennessee. E aí... Nashville é linda, eu adoro Nashville. E aí descobri que agora você pega Nashville, você pega a Broadway, o consumo de álcool e música e tudo. Hoje tem uma cantora de country americano que lá na Broadway ela fez um andar específico, é um bar dela que é 100% álcool, não vende nada, zero, sério. E aí, quem tá vendo aqui, em maio eu vou mostrar. É legal pra caramba. É isso, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que é uma mudança, é inclusão, ter opções. As pessoas, na verdade, a gente fechou o olho por muito tempo e antes realmente não tinham produtos de qualidade e estão começando a surgir produtos de extrema qualidade e acho que, assim, é uma forma das pessoas se socializarem, das pessoas pertencerem, né? Das pessoas brindarem, das pessoas olharem e falarem, tem um olhar aqui diferente de inclusão, né? Então, assim, eu acho que a gente estava falando sobre o cigarro, né? Eu acho que vai ser um novo vegetariano. Antigamente não existiam as opções vegetarianas nos restaurantes há 8 anos atrás. Exato. As pessoas só pensavam em carne, salada com carne. Hoje é normal, né? Assim, né? Hoje não. Hoje em dia, se você não tiver, cara, você tá fora da vibe, né, cara? Você tem que ter produtos vegetarianos, produtos sem glúten. Sem glúten, isso. Sem açúcar. Eu acho que tem uma gama hoje, não é que é para fazer mimimi, não é nem porque é modinha, nem nada. É porque realmente todo mundo pode se sentir bem dentro do seu espaço, né? Então, assim, pensar nessas pessoas, né? Pensar nesse novo público que está surgindo. Você acabou de falar uma coisa legal, Marinhos atrás, um cara me perguntou assim, pô, Marcondes, mas você não pode beber nem um vinhozinho? Tava na casa dele, você não vai beber nem um vinho. E eu levei meu vinho sem álcool, o Luiz Argenta, né? Sentei junto e tal, mas você não vai beber nem uma tacinha, cara? Daí eu falei, cara, se eu fosse diabético, você me ofereceria um pudinzinho? Não, né? Não. Por que estão me oferecendo álcool, cara? Se eu não bebo. Se eu fosse celíaco, você me dava um pão para eu comer? Não, cara. Eu acho também, Rogério, uma coisa que você está falando que para mim também faz muito sentido.
as pessoas que tinham qualquer tipo de identificação com algum transtorno por uso de álcool, as pessoas se excluíam. Se excluiu. E outra, era tido, desculpe só, mas só para cortar, era tido como um problema pessoal, moral da pessoa. Moral. Ele é alcoólatra, ele é alcoólatra porque é um vagabundo, não quer parar de beber. Não é isso aí, gente. Não é. Por isso que eu acho que é mais complicado, porque eu acho que tem um lugar que, pelo menos, a gente, graças a Deus, graças aos nossos movimentos, às nossas vulnerabilidades e às nossas coragens de falar sobre o assunto, a gente quer que as pessoas saibam que precisa ser falado, porque muitas das pessoas, às vezes, sofrem com isso, e existe muito esse preconceito. Você é pra cá. Quanto mais você fala sobre isso, mas você repensa enquanto você fala coisas no automático, sabe? Tipo, não, ela fica cheia de mimimi. Não, agora... gente, realmente, a gente hoje não bebe. Não bebe tanto, deveria ser o... Pronto, acabou, né? Não, o normal é como fumar. Né? É como fumar. Cara, eu sou da geração, cara, que eu entrava no avião da Transbrasil, metade da fileira 20 para frente fumava, da fileira 20 para trás não fumava. Cara, você não fumava normal, né? Porque respirava a fumaça. Todo mundo fumava, né, cara? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo realmente um ponto de mutação, né? Um ponto de mutação dentro do consumo. Eu acho que há uns atrás eu vi um cara falar para mim: não, Marcondes, isso aí é passageiro, logo isso acaba. Não acaba, gente, não acaba. Cara, não é por acaso, por exemplo, essa vinícola Luiz Argenta, eles investiram milhões para trazer uma máquina de fora, a Libero, que só tem 3 no mundo. 3 no mundo. Cara, esse vinho, quem tiver oportunidade de beber esse vinho, beba e vai entender o que nós estamos falando. Cara, não é um vinho sem álcool, é a única coisa que ele não tem álcool, né? Porque o resto tem tudo, ele é completo. Ele é completo. Aí você acha que uma empresa vai investir milhões para uma vibe, para uma onda? Não é, gente, não é onda. É porque realmente, primeiro, tem que entender. A pergunta que uns dias atrás um cara me fez no Instagram: Marcondes, você não está mais bebendo? Porque qual a vantagem? Eu fiz ao contrário, eu mandei a pergunta de volta. Falei, qual que é a vantagem de beber? Me dá uma vantagem do álcool. Daí, sabe o que ele escreveu? Faz bem para o coração. Falei, aonde que tem esse artigo? Eu quero esse artigo, mas eu quero, vamos lá, um artigo real, de verdade. Revisão sistemática, bacana, para a gente ver sobre... Cara, não existe, isso é invenção. O álcool, quando ele entra no... Primeira coisa, existe uma árvore de álcool? Existe algum lugar onde dá álcool na natureza sem que exista uma manipulação? Que é, por exemplo, quando uma fruta cai da árvore, ela apodrece. Não existe, gente. Se não existe, isso quer dizer que não é uma coisa natural. O álcool, quando entra no organismo, ele em si ele não é um veneno, né? Ele se transforma no veneno dentro do organismo, ele se transforma em aldeído, que é um problema seríssimo para o organismo se livrar, né? Então, cara, quando você começa a perceber isso, começa a parar a pensar, é que nem o fumo, gente, né? Cara, o fumo da forma que ele existe, da forma com que o pessoal consome, num cigarro ou num charuto, ele não existe, né? Ele é manipulado para chegar naquilo. Então, nisso a gente tem que começar a colocar um ponto de interrogação. Cara, é uma droga. É a pior droga do mundo. Para mim, é a pior droga do mundo. Não tem nada igual. Não, eles fazem levantamento. E eles fazem levantamento, na verdade, porque o maior problema do álcool, primeiro que ele abre as portas para outros tipos de adição. E o álcool, na verdade, ele é classificado porque ele não é uma coisa que só faz mal para uma pessoa. Né? Assim, se só fizesse mal para quem escolhe, né, ou para quem tem acesso, não, mas ela faz mal para quem bebe, as pessoas ao redor. Você coloca a vida das pessoas em risco. Você, na verdade, fica tão sem noção que você pode criar uma confusão, uma briga em qualquer ambiente. Você perde a noção total. E muitas vezes você vai achar que você está sendo divertidão, que você está sendo descolado, que você está sendo o bacanão da galera. Mas muitas vezes, na verdade, você está sendo taxado como um babaca, sabe? Como uma pessoa que, na verdade, está ferindo várias coisas ao redor, vários preceitos ao redor. Então, assim, a gente fala
A gente sempre tenta, na verdade, trazer de um olhar mais para vocês se identificarem, porque não dá para normalizar e não dá para achar que o álcool é só um álcool, né? A gente vê hoje, até no carnaval, a gente vê as pessoas bebendo mais de 20 doses. Muito mais. O cara bebe dia. O carnaval inteiro. E aí, assim, o álcool não processa e aí a gente quer performar, então, às vezes, ao invés da gente colocar no dia seguinte, se hidratar, repousar, né, ficar com o corpo tranquilo, as pessoas querem correr para achar que vão queimar o álcool, né? Tipo assim, e vai virando uma bola. Aí você não vai tirar o álcool, tá correndo o risco de aumentar a lesão, ter uma lesão e aí. Exatamente. Mas assim, eu acho que eu sempre falo assim, né? A ignorância é a mãe de tudo, né, cara? Então, assim, quando você ignora, tudo bem, ótimo. Mas hoje em dia nós conhecemos o efeito maléfico que o álcool tem, né? Não só na questão de saúde, mas o principal, cara, questão social. O problema social do álcool, eu acho que ele é um problema de utilidade pública, de verdade, né? Eu acho que ele deveria ser encarado de uma forma um pouco diferente, né? Assim como a droga, como existem apoios, né? As drogas no geral. Aí o cara fala, o maconheiro é um problema. Não, para mim o maior problema é o alcoólatra, de verdade. Porque, cara, é simples. Veja o tanto de pessoas que batem o carro que estão alcoolizadas e quantas pessoas que batem o carro que estão emaconhadas. Faça essa conta. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que fumar maconha é melhor, não é isso. Faz bem para a saúde. Não estou dizendo isso. Eu estou fazendo só uma comparação entre drogas, né? Então, assim, a principal droga, a porta agressão física, você pode ver, na maioria é sempre... É alcoolizado, cara, né? E é tão feio, vamos ser bem sinceros, né, cara? Sabe quando eu fico pensando uns atrás, quando eu fiz 6 meses de sobriedade, você fala assim, né? Da sobriedade mesmo, porque uma coisa é você parar de beber, outra é você estar sóbrio. Né? 6 meses da sobriedade, eu ganhei das minhas funcionárias e do meu filho, dos meus filhos, um quadrinho de superação, foi muito legal, né? A gente fez uma reunião e aí o meu filho menor até chorou quando ele falou assim, pai, eu acho que o maior problema que eu tinha, olha que forte isso, né? Porque eu ficava bebendo e tal, em casa, né? Eu raramente eu ia para fora, eu bebia muito em casa, né? E, cara, quando você começa a beber demais, você começa a inibir muito e você dorme em cima da mesa, você dorme onde for, dorme no sofá, você tá vendo um vídeo. E era muito normal, eu gosto de ver muito televisão na mesa, né? Porque onde você pode colocar a taça, né? Hoje em dia eu gosto muito do sofá. E aí, cara, dormia na mesa. Porra, quantas vezes aconteceu isso aí? Vários finais de semana acontecia esse tipo de situação. E um dia ele falou assim para mim, pai, eu tinha medo de descer lá embaixo, né? Porque a nossa casa é 2 andares, de descer, chegar e encontrar você morto na mesa, ao invés de estar dormindo. Olha só a percepção de quem está fora, né, cara? Então, assim, perceba o quanto isso afeta os demais. Talvez você que está ouvindo aqui agora, você fala, não, eu bebo. Mas, cara, talvez teu filho, que não bebe, tua mulher, ou teu esposo, ou seja quem for, cara, ele sinta a mesma coisa que o Gabriel sentia, né? Sinta a mesma coisa que a Carol sentia, que todo mundo sentia, ou que todos que passaram já por isso sentem, né? E eu acho que talvez seja a porta para iniciar, ao invés de ser a porta de entrada para alguma coisa, mas seja a porta para você iniciar o processo reverso, né? Fazer o quit completo disso, né? Eu posso falar com todas as palavras, eu não quero mais. Eu nunca digo nunca, porque o nunca é muito eterno, né? Mas eu não quero nunca mais. Eu não quero mais isso aí para minha vida. Não. Esse é o recado. Não, é muito lindo, assim, eu acho que é muito legal você abrir essa história, assim, eu acho que você já inspira muitas pessoas ao seu redor, conversando, refletindo, você tem todos os argumentos hoje seus, que, tipo assim, ninguém tira mais esses argumentos de você, você tá super munido de uma decisão mesmo, né, uma decisão para sua vida, uma decisão de gostar muito dessa sua versão que nasceu, dessa versão que você tá redescobrindo. E isso é muito legal, porque eu acho que assim, a sobriedade ela traz um lugar de valorização da vida.
seja ela, né? É como se você redescobrisse e você valorizasse a sua vida de uma forma muito diferente. Acho que eu nunca me senti tão viva. A gente está gravando isso Exatamente no carnaval. isso. A gente está gravando isso no carnaval. Para a gente não está sendo problema nenhum. Para a gente ficaria 3 horas só falando sobre isso, porque para a gente é muito gostoso falar sobre isso, assim. Sua história é muito inspiradora. Eu acho que existe a forma que você fala é uma forma que a gente percebe a paixão nos olhos mesmo, assim, a vontade mesmo de falar, que, assim, de mostrar o tanto que isso fez bem para mim, fez bem para você, né, no caso, e você querer mostrar isso para o mundo e mostrar para as pessoas que é possível, né? Então, assim, a paixão da forma que você fala é sensacional. Não, e é muito legal também, eu acho, Rogério, porque também tem o lugar do homem, né? Eu acho que quando a gente vai na figura da mulher também, que é muito importante porque tem essa voz, eu acho que um homem inspirar outros homens é muito importante porque a gente normaliza muitas coisas, né? De assédio, enfim, muitas coisas que são voltadas mais para o universo masculino. E que quando a gente coloca isso, eu acho que assim, é uma fortaleza mesmo, né? É um lugar que muita gente pode falar, nossa senhora, que vergonha do que ele está falando. Não, é uma coragem muito gigante, porque você deve ter sofrido demais com as pessoas ao seu redor, né? Tipo, com esse lugar de, tipo, todo mundo me conhece por isso, né? Em algum momento. E aí você se desprender disso e hoje ser uma inspiração para a gente, né? Trazer essa voz aqui. É um prazer ter você aqui no Sobre os Cash. Sabe, Maria, a verdade é a seguinte, quando você fala em vergonha, né? Durante muito tempo eu fiquei, sabe, pensando, puxa vida, até por ser mais público e tudo mais, né? Eu falei, cara, isso pode afetar um paciente, pode pensar, porra, não, isso é um ponto muito sério. Eu nunca trabalhei alcoolizado, não é isso aí. Sim. É o consumo que todos que vivem de uma forma normal têm, era isso que eu tinha. Né? Eu acho que eu tenho funcional, né? Eu tenho muito mais vergonha da situação que eu passava, né? Do que eu fui, do que eu já passei, do que hoje em dia, muito pelo contrário, hoje em dia eu tenho orgulho. Né? Eu tenho orgulho de ter, cara, e de não precisar mais de nada para ser um vetor para ter uma vida saudável, uma vida boa, uma vida alegre. Eu tenho uma vida alegre. Eu sou uma pessoa, cara, que vivo bem. Eu não preciso ter nada mais para poder viver. Essa é a diferença. Que lindo, Rogério. Ai, que presente. Nosso bate-papo. E aí, Rogério, a gente chega no final, sempre tem aquela perguntinha, né, para poder finalizar o episódio. No caso, vão ser 2 perguntas. A primeira é, a mensagem que você teria para o Rogério da versão anterior, e se você pudesse resumir a escolha em parar de beber em uma frase, qual que seria? Tá, mensagem para o Rogério anterior. Cara, largue disso. Isso não é vida. Não é vida. Eu tenho vários amigos, eu participo de confraria e tudo mais. Pare que está mexendo com uma coisa que chama-se álcool. E é uma coisa traiçoeira demais. Daqui 15 anos você vai pagar o preço por isso. Daqui 20 anos você vai pagar o preço por isso. Então pare. Pare o quanto antes. Né? Procure ajuda, faça algo, mas não continue. Tá? E se você está ouvindo e você está passando por isso, procure ajuda. Procure ajuda, procure o AA. O AA não é aquele estigma que é uma coisa doida onde a pessoa... Não, gente. Tá? Assim, eu um dia visitei o AA para poder ver como que é. Eu acho uma coisa muito... Eu não participo do AA, participaria sem problema nenhum, não participo porque eu não necessito, pessoal. Mas se você precisar de uma ajuda, procure, porque eu acho que é muito necessário, é muito bom você viver em comunidade. Outra, siga movimentos legais. Venha junto com a Mari, venha junto com o Zuriel, venha junto com a gente, eu mesmo. Se quiser conversar, entra lá, troca uma ideia. Entende? Né? Uma frase, cara, sobriedade. Sobriedade é tudo na vida. Seja sóbrio. Esteja em sobriedade. Eu não troco minha sobriedade por nada. Eu não troco por 1 hora de prazer que o álcool pode te trazer. Tá? Ele te traz 1 hora, 2 horas de prazer, mas no outro dia ele te cobra. Né? Então, assim, fique sóbrio. Isso seria... e procure ajuda.
É isso que eu teria para ajudar a galera aqui. Maravilhoso. Sensacional, Rogério. Você nunca vai se arrepender de ser sóbrio. Você nunca vai se arrepender. Nunca você vai se arrepender. Sabe o que é? Meu pai tem uma frase que ele fala assim, ó, como é que ele fala? Ninguém se arrepende de ser honesto. Você já se arrependeu de ser honesto? Puta, eu fui honesto. Cara, ninguém se arrepende de ser honesto, certo? E ninguém se arrepende de estar sóbrio. Eu nunca vi, até eu e a Mara comento muito com a Mara isso, nunca vi uma pessoa acordar no dia normal, de manhã, cheio de energia e reclamar que ele está cheio de energia para poder... Tá com dor de cabeça. Não, você não tá, você não vai ficar com dor. Hein, vamos ser bem sinceros, nós três aqui. Não tem melhor situação se acordar de manhã sem ter passado por um porrete, por um, sei lá, né? Um porre. Um porre. Exatamente. Gente, viu? A gente está trazendo cada vez mais vozes potentes, importantes, para a gente perceber que não é careta ser sóbrio, gente. Não. Careta, a gente adora ser careta, porque tá tudo muito bem. Assim, a gente nunca se sentiu tão bem com a gente, né? Então tem vários benefícios. Só siga a gente, só siga a gente. E também não se preocupe que você vai encontrar a comunidade que vai te acolher. Exato. Assim, às vezes o início ele é muito sozinho. E é difícil. Vou dizer uma coisa, hein, gente? Mas no meio do caminho você vai encontrando. Mas vai dar certo. É difícil. Até porque, na verdade, a gente acompanhou por mais tempo da sua vida do que o tempo que você lembra que você existe. Exatamente. Exato. Eu acho que eu comecei a beber, sei lá, com 15, 16 anos, cara. Eu não me lembro dessa época. Estou com 52 anos. Qual é o tempo que eu fiquei bebendo? Né? É verdade. Fora que você rejuvenesce, né, Rogério? Eita, cara. Você não tem... Quer ver? Ó? Eu vou mostrar para vocês, tá? Antes de a gente acabar aqui. E aí, quem está ouvindo lá no Spotify, que eu descobri vocês no Spotify, né, gente? Mas eu vou mostrar para vocês, gente. Eu vou mostrar aqui como último presente para vocês a minha última foto totalmente alcoolizado no dia. Ó, esse aqui foi um amigo meu que mandou, que é aquele cara que é meu vizinho aqui. Eu estava na casa dele na praia. Vou mostrar a foto. Vocês estão vendo eu aqui, ó. Eu vou mostrar o último dia meu alcoolizado. Vocês vão perceber como que eu estava e como eu estou agora. Quer ver? Ó? Nossa Senhora. Olha lá. Viu, gente? É antes e depois. Olha isso. Olha que absurdo, gente. Rejuvenesceu bem, viu? E eu guardo essa foto. Eu guardo para mostrar, gente. Olha absurdo que... Cara, o fundo do poço que é você. E você que está ouvindo a gente passou por isso. E deve estar passando, gente. Procura a tua melhor versão. Procura a tua melhor versão. Você tem uma versão que é muito melhor que essa que está agora. Muito melhor. Com certeza. Você vai descobrindo, né? Pode ser mais tímida, pode ter várias coisas, pode ter algumas questões, mas você vai encarar isso de frente e ela vai ser muito menor que todos os problemas que você achava que você tinha, né? Ou quanto você reclamava da vida. Gente, assim, para mim, sumiu uma teia nebulosa que existia em mim, assim. É muito louco, né? Total. Nossa. Que bom. Rogério. Legal, né, cara? 1h30 quase aqui. A gente só tem a agradecer, assim, foi um presente para a gente, primeiramente, te conhecer, assim, realmente você é uma pessoa que eu acredito que vai ficar aí para a vida mesmo, como amigo ali, e é um presente também ter você aqui no SóbriosCast, assim, sua história eu tenho certeza que vai impactar e inspirar a vida de muitas pessoas. Obrigado vocês, Uriel, obrigado, Mari. A Mari que me acolheu a primeira vez que eu escrevi, né? Foi uma coisa muito legal. Eu falei, cara, preciso conversar com esse pessoal, e foi muito legal. Desde o primeiro dia que a gente conversou, todas as vezes que a gente conversa troca muita ideia através do WhatsApp, né? E quero deixar aberto, gente, aqui, ó, tá aqui o meu Instagram, né? dr.rogeriomarcondes. Quem quiser trocar uma ideia, o meu Instagram é muito profissional, eu trabalho muito na questão profissional minha na odontologia, né? Mas quem quiser trocar uma ideia, conversar, eu sei que muita gente passa por esse problema, tem parentes, quer ajuda, procura a gente, procura o Movimento Zero, procura o Zuriel no Sóbrio Curioso, né, que é muito legal, na verdade, eu acho legal as publicações de vocês dois são muito legais.
putz, estava doido para ir no encontro presencial, mas a gente vai ter oportunidade, gente. Vamos estar junto. Lembrando que a gente está falando que eu vou deixar todos os links também para você só clicar e já entrar direto no Instagram. Vou deixar todos aqui na descrição. Também, antes da gente finalizar aqui, é importante lembrar que se você gostou aqui do episódio, deixa sua curtida, compartilha com alguém que precisa escutar essa mensagem, ativa o sininho para que quando a gente soltar um novo vídeo, você seja um dos primeiros a receber a notificação. E também não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, falando a parte que você mais gostou, a dúvida que você teve. Se quiser fazer um elogio ou se quiser fazer uma crítica também, deixa aqui no comentário, que a gente adora receber as mensagens de vocês. E outra coisa, Rogério, a gente falou uma vez da corrida também. Um dia eu quero ver se a gente faz uma corrida junto, hein? Tô curando minha tendinite, cara. Vamos fazer. O meu objetivo esse ano, pelo menos, é meia maratona, mas vamos correr junto. Maravilha. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigado. Dessa forma, a gente finaliza esse episódio aqui incrível. Semana que vem, na quinta-feira, nós chegamos com um episódio novo aqui do SobrosCast. Um abraço para vocês e até a próxima.